Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, por esta obra, ao qual Deus colocou no coração das irmãs. Meu nome é Ângelo, né? Eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia. Sou pastor, né, aqui na Itália há 3 anos. Não tenho ainda uma congregação, uma denominação, ainda o culto nós fazemos aqui na minha casa. Alguns irmãos, né, está congregando conosco aqui em casa, não temos ainda um ponto, mas viemos do Brasil, né, da Igreja Batista Profética Videira Verdadeira, né, ao qual meu líder ali, Bispo Almiro, homem de Deus, né, e assim foi canal de bênção também na minha vida, para o meu crescimento ministerial. E eu estou aqui hoje para a glória de Deus, aqui fazendo esta obra. E também tem um projeto, né, ao qual até a irmã Estela, ela participa também, né, às segundas-feiras. Toda segunda-feira, às 8 horas, nós temos o culto, ao qual Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus, né, do mundo, de todas as partes do Brasil e aqui da Europa, né, até nos Estados Unidos, pastores que têm sido o canal de bênção também naquela obra, nessa obra, né, que é todas as segundas-feiras. E o nome do Senhor tem sido glorificado, muitas almas têm sido edificadas pela obra do Senhor. E eu glorifico a Deus também por esta obra, né, ao qual eu fui convidado, por essa bênção de Deus, né, a irmã Estela, que foi a ponte para estar aqui neste dia. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Agradeço a Deus por conhecer, né, um povo que vai morar no céu, mais uma parte do corpo de Cristo que irá morar no céu. E, sem perder tempo, irmãos, já me apresentei. Minha esposa, né, Tamires, que é diaconisa, ela não pôde estar conosco porque ela ainda nem chegou do trabalho. Ela trabalha, das 9h30 até as 1 da tarde. E minha filha também está na escola, né? Tem uma filhinha de 15 anos. E nós estamos aqui, firmes na obra do Senhor. Mas, sem perder tempo, eu quero pedir aos irmãos, eu fico agradecido a Deus, né, pelos irmãos, e eu quero deixar para os irmãos aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Todos os irmãos aí poder abrir as vossas Bíblias, Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. É uma grande responsabilidade, né, ministrar a palavra de Deus, mas eu sei que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que falará aos nossos corações, porque eu sou carente e que Deus ele venha, né, falar conosco. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens, transportando numa cama um homem que estava paralítico, e procurava fazer-lhes entrar é, e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixou com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações, em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por esta palavra. Irmãos, interessante é que o ministério de Jesus começou exatamente neste lugar. Os evangelhos descrevem, né, os três evangelhos, Mateus, Marcos e João e Lucas, descrevem estas passagens. Claro que cada evangelho foi designado a um tipo de público. Em Mateus foi designado aos judeus, para que os judeus, principalmente os judeus cristãos, viessem a crer de que tudo que foi escrito pelos profetas se materializou em Jesus. Por quê? Porque, de fato, os judeus ele acreditava que o Messias, né, e ainda acredita que o Messias irá se manifestar, mas com um grande poder para desfazer, né, as obras, para estabelecer o seu reino e desfazer esse império, unificar simplesmente um reino só. Mas só que Jesus ele veio de forma simples, mas em Mateus vai descrever, né, com detalhe, dizendo por isso, em cada eventualidade de Jesus, ele vai dizer assim, como disse o profeta Isaías, como disse o profeta Jeremias, para evidenciar de fato que Jesus se manifestou, a palavra se manifestou em carne, habitou no meio de nós. Mas muitos não fizeram caso de Jesus, porque Jesus não veio conforme a expectativa do homem. Jesus não veio conforme a expectativa daqueles que aguardava o Messias para desfazer o Império Romano. Jesus não veio dessa forma. Quando você vai em João, capítulo de número 1, a Bíblia nos diz que Filipe ele vai até a Ananias, a Natanael, e quando chega até a Natanael, a Bíblia nos diz que Ananias chama e diz a Natanael: olha, venha e veja aquilo ao qual Moisés falou. Venha e veja o que os profetas falou, aquele que havia de vir. Ou seja, os judeus, eles conservam muito a questão da lei, do Pentateuco, né? Ali dos livros de Moisés, descritos de Moisés, mas só que eles não acreditavam e ainda não acreditam, né? Muitos judeus ortodoxos, não os monoteístas acreditam em Yeshua, em Jesus Cristo, mas só que os judeus ortodoxos, eles não acreditam ainda no Senhor. Mas interessante é que Ananias, ele indaga a Filipe e diz, porventura poderia vir de Nazaré alguma coisa boa? Aí Filipe, ele disse, vem e veja. Quando ele estava se aproximando, a Bíblia nos diz que Jesus, ele logo revela de fato, antes de Filipe chegar até a Natanael, olha aí um homem sem dolo, um verdadeiro israelita, ao qual não há dolo. E Natanael, ele indaga e diz, Senhor, da onde me conhece? Ele começa a indagar, Jesus disse, antes que Filipe fosse, eu te vi debaixo do pé de figueira. Ele disse, Perfeito. Rabi, amém? A irmã tá, alô? Pode Tá ouvindo? continuar, pastor Ângela, pode continuar. Amém. E quando ele chega até a Jesus, Jesus ele disse, antes que Filipe fosse ter com você, eu te vi debaixo da figueira. Logo,
ele manifesta uma outra personalidade. Ele disse: Rabi, ele disse: por que eu te disse que você estava de pé da figueira, debaixo do pé de uma figueira, creste? Ele disse: em verdade te digo que daqui em diante você vai ver os céus abertos e os anjos do Senhor, os anjos de Deus subindo e descendo ao Filho do Homem. Aleluia. Mas muitos fariseus, escribas, não acreditavam. Mas a Bíblia nos diz que depois da tentação de Jesus no deserto, depois que Jesus ele foi tentado no deserto, Jesus ele sai de Nazaré e habita em Cafarnaum, depois que soube que João tinha sido capturado por Herodes e sido preso. A Bíblia nos diz a Bíblia nos diz que Jesus ele habita em Nazaré. Ali começa a evidenciar o ministério de Jesus. Lá em Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 21, a Bíblia nos diz que Jesus ele entra na sinagoga em um sábado e Jesus começa a expressar a doutrina, começa a falar da palavra, e muitos se maravilhavam vendo a doutrina, né, ao qual era diferente de todos o que falava a respeito da lei, porque ele falava com autoridade, não como os escribas, e muitos se admiravam na doutrina de Jesus. Quando Jesus falou, quando Jesus começou a pregar, a Bíblia nos diz que um certo homem, ele ali ficou possesso, ele manifestou a legião naquele lugar, e Jesus ali logo mandou ele se calar, porque ele falava: Jesus de Nazaré, vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus ele disse: cala-te. E naquela mesma hora Jesus expulsou o demônio daquele homem, de maneira que todos que estavam ali se admirou e indagou entre si, dizendo: quem é esse? Que doutrina é essa? Porque até os espíritos imundos se submetem a ele. Aleluia. Ali a Bíblia nos diz, ali no final, né, daquela situação ali, diz que a fama logo percorreu, a fama de Jesus logo percorreu naquele lugar. E Jesus Jesus ele fez muito milagre, curou a sogra de Pedro, e a Bíblia nos diz que a fama de Jesus correndo, muitos traziam os enfermos e endemoniados, e ele curava e expulsava demônios ali, daqueles que estavam possessos, curava de várias enfermidades, logo percorreu. Jesus, ele vendo a popularidade ao qual estava crescendo, a Bíblia nos diz que ele vai ao deserto de manhã cedo e vai orar. Jesus era Deus, que Jesus ele não se deixava levar pela popularidade, pela fama. Pelo contrário, Jesus ele era daquele que ficava, né, que gostava de estar sempre em oração. E o segredo da vitória do cristão é a oração. O dever do cristão é orar muito mais do que expressar palavras, porque não existe, na verdade, palavras, não existe, na verdade, ministério sem oração. Ministério sem oração é um ministério fracassado. Jesus ele subia sempre ao monte, ia em lugares desertos, simplesmente para orar, para estar conectado com o Pai. A Bíblia nos diz que quando os discípulos foi até Jesus e encontrou a Jesus e disse: Jesus, muitos estão te buscando, muitos te buscam. Jesus, ele logo deixa aquele lugar e vai para as aldeias. Ele disse: é necessário ir até as aldeias circunvizinhas, ali as aldeias pequenas, ali da Galileia. Jesus começa a ministrar, o ministério de Jesus começa a crescer, Jesus começa a ali se evidenciar. Após Jesus ele ter ido até a Gadara, ao qual ele expulsou a legião de demônios naquele lugar, Jesus indo de aldeia em aldeia, Jesus indo a Decápolis, a Tiro e Sidom, Jesus novamente retorna ao seu lugar de origem,
E ele foi encontrado, como diz em Marcos, capítulo de número 2, ele foi encontrado em casa. E muitos se acolheram naquela casa de maneira que ninguém poderia mais entrar porque estava lotado, estava muito cheio. A Bíblia nos diz em Marcos, capítulo de número 2, que estava tão cheio que nem na porta eles poderiam ficar porque estava tomado de muita gente e Jesus estava no meio. Aleluia. Jesus estava no meio. A Bíblia nos diz que quando Jesus ali estava ensinando a muitos, mas até então Jesus não evidencia milagre algum. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele começou a ensinar. Em Marcos você vai ver que Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. Mas a Bíblia nos diz que 4 homens trazia um paralítico, um homem que estava impossibilitado de se locomover. E a Bíblia nos diz que ele, não achando por onde colocar, porque obviamente a casa estava lotada, a Bíblia nos diz que eles sobem ao telhado, abre um buraco no meio do telhado ali e desce. Mais interessante é que a fé daqueles homens foi de tão assim, impacto para Jesus, que chamou tanto a atenção de Jesus, que eles procuraram de todas as maneiras, eles não observaram ali as barreiras, porque tem muita gente que tem uma fé oscilante, pelo fato de encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades, logo a fé não é a mesma que no princípio. Porque nesta vida nós iremos encontrar, sim, muitos obstáculos, adversidades. Eu não estou aqui para, né, romantizar o evangelho dizendo que é tudo bonitinho, não. As dificuldades vêm, sim, as adversidades vêm, para que manifeste, né, algo para impedir que os servos prossigam adiante com a sua fé. Mas aqueles homens, ele não ali colocou empecilho e aqueles obstáculos não foi suficiente para barrar a fé daqueles homens. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele sobe até o telhado, abre um buraco e Jesus estava no centro, Jesus estava no meio. Aqui, então, somente só é a introdução para que os irmãos venham entender essa narrativa. A Bíblia nos diz que ele desce o homem até ao meio. E Jesus, ele vê a fé daqueles homens. Aleluia. Jesus, ele vê a fé daqueles homens. É importante ressaltar que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo de número 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, a convicção das coisas que se não vê. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível, presta atenção nisso, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e é galador do que o busca. Observe que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não foi feita para mim agradar, a fé não foi feita para te agradar, a fé não foi feita para manifestar o agrado diante dos homens, não. A fé foi feita, a fé muitas vezes é manifestada para agradar a Deus. Então, entenda, irmãos e irmãs que estão aqui nesta live, saiba que muitas vezes a nossa fé não é simplesmente para manifestar um milagre. Não, não, a fé não foi feita simplesmente para manifestar uma providência de Deus, não. A fé foi feita para agradar a Deus. O que é que eu quero dizer? A fé não nos livra de certos problemas. A fé não nos livra de certas situações. A fé muitas vezes não barra certos obstáculos. A fé não aniquila muitas vezes certos obstáculos. Mas a fé muitas vezes é manifestado em nós
para agradar a Deus em meio à tribulação, em meios a obstáculos. Observe que Daniel, quando foi levado na cova dos leões ali, a Bíblia não diz que ele foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre dentro. Deus, ele livrou a vida de Daniel dentro da cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias não foi livre da fornalha de fogo aquecido 7 vezes, não. Ele foi livre dentro da fornalha. Então, a fé é o quê? A fé muitas vezes não nos livra do problema, mas muitas vezes eu sempre faço essa comparação a respeito do carro. O carro ele tem o airbag, né? Como diz aí, aquele sistema que nos livra do impacto. Muitas vezes o acidente é inevitável, mas aquele sistema que evita o impacto, ele muitas vezes se manifesta no momento para livrar de coisas piores ou da morte. A fé é exatamente isso. Muitas vezes não nos livra do problema, porque tem muita gente passando por situações difíceis, por adversidade e até por enfermidade. E muitas vezes até pergunta: cadê Deus? Muitas vezes Deus ele não livrou da enfermidade ou do problema, mas saiba que ele vai livrar do impacto do problema. Talvez você esteja aí, né, sofrendo as dores dessa tribulação, dessa adversidade, mas Deus está livrando, louvado seja o nome do Senhor, desse impacto, do impacto que vinha causar a morte. Observe que quando aqueles homens, a Bíblia nos diz que Jesus vê a fé dele e coloca aquele homem no meio. A Bíblia nos diz que a fé daqueles homens chama a atenção de Jesus, mas Jesus não faz conforme a vontade daqueles homens. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos algo diante de Deus, esperando ver exatamente, né, uma cura, uma providência, algo que vinha trazer alegria diante daqueles que colocam diante de Jesus um problema. Todos aqueles ali queriam ver o milagre acontecer. Mas a Bíblia nos diz assim, ó, que quando eles colocaram aquele paralítico no meio, Jesus disse: homem, perdoado te são os seus pecados. O que eles queriam ver, de fato, era o paralítico voltar a andar, é aquele homem voltar à sua vida, à sua integridade, à restauração normal. Mas só que quando nós colocamos diante de Deus algum problema, alguma adversidade, saiba que, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa fé, segundo a vontade de Deus, a vontade dele será estabelecida. Aquele homem, na verdade, foi um instrumento para manifestar algo no culto. Aleluia. Aquele homem, na verdade, foi um instrumento, aquela situação, na verdade, foi um instrumento para revelar o poder de Deus, para revelar, de fato, o Filho do Homem, Jesus. Talvez o seu problema, que você está aí, você está aí atribulado, talvez, com este problema, talvez com esta enfermidade que muitas vezes bateu a porta, talvez você não esteja entendendo. Talvez alguns especulam dizendo é o pecado, é alguma coisa que está em falta. Talvez o problema que você está sofrendo, que você está passando, alguém está especulando como os amigos de Jó especularam, é algum problema, é algum pecado. Mas muitas vezes o problema, as adversidades que vêm à porta, que bate a porta, que estamos adiante, que vem a nossa vida e acontece, infelizmente, muitas vezes é inevitável e acontece, muitas vezes acontece simplesmente para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, aleluia. A Bíblia nos diz em João, capítulo de número 9, Jesus, ele entrando em uma cidade, deparou com um homem cego,
E os discípulos ali indagaram a Jesus, perguntando: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? A Bíblia nos diz que Jesus ele responde: nem ele, nem os pais dele. Mas foi assim para que se manifeste o poder de Deus. Talvez vocês não estejam entendendo, mas tudo é um processo. Observe que a Bíblia vai nos dizer e aqueles homens colocou, talvez amigos ou um parente, eu não sei quem foi, colocou diante de Jesus, e a Bíblia nos diz, interessante é que em Lucas é detalhista em falar, né, daquela narrativa, daquele problema, daquela história que aconteceu. A Bíblia nos diz que eles colocaram no meio, e é no meio que Jesus ele estava. Aleluia. Eu não sabia, eu não sou bom dessa questão de tema, mas Deus colocou este tema no meu coração, né? O Deus que se revela no meio das adversidades. O Deus que se revela no meio. Aleluia. Logo, eu me recordo em Jeremias, capítulo de número 18, a Bíblia nos diz que Deus ele deu ordem a Jeremias. Deus ele deu ordem que Jeremias ele fosse até a olaria, até, até a casa do oleiro para ver como é que ele fazia as obras. E ali Deus iria expressar de forma figurada as palavras que ele queria revelar a Jeremias. Interessante é que quando Jeremias ele chega até a casa do oleiro, a primeira coisa que Jeremias ele vê é o oleiro fazendo a obra sobre as rodas. O oleiro já estava trabalhando. E interessante é que o vaso estava parado. E muitas vezes nós nos encontramos parados, achando que o oleiro não está fazendo nada, aleluia. Ele está fazendo, sim, ele está fazendo a sua obra, mas só que muitas vezes a agonia e a ansiedade, muitas vezes que tem tomado muitos nesses últimos tempos, a agonia da espera, e a espera muitas vezes é dolorosa, onde muitas vezes não vemos acontecer nada, estamos parados, mas saiba de uma coisa, que o oleiro está fazendo a obra sobre as rodas. O oleiro está fazendo o seu vaso de excelência. A Bíblia nos diz que quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, a Bíblia nos diz que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Interessante, vale ressaltar que o oleiro, quando ele começa a fazer a sua obra ali sobre aquela roda, a Bíblia nos diz que ele tem que colocar o vaso, o barro, no meio daquela roda. Por quê? Porque o vaso, porque aquele barro ele tem que ser modelado para que venha crescer de forma uniforme e reta. Mas se aquele barro estiver 1 centímetro, 1 milímetro à frente, o vaso pode até crescer, mas cresce torto. Quando eu falo assim de 1 milímetro à frente, o que na verdade o Espírito Santo está falando é de muitas vezes nos se precipitar em meio à espera, porque muitas vezes a gente no momento de espera, o que mais nós queremos é que as coisas aconteçam de forma rápida, que os resultados aconteçam. Não, mas Deus não, Deus ele é preciso naquilo que ele está trabalhando. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O oleiro ele não trabalha de forma precipitada ou apressada para ver o resultado da sua obra, pelo contrário, ele é minucioso naquilo que está fazendo. Logo, eu me lembro que em Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 5, diz assim, ó: o pensamento do diligente, ele tende à abundância, mas no de todo apressado tão somente à pobreza. Deixa eu te explicar o que é isso. O diligente, na verdade, é aquele que faz tudo que ele faz de forma precisa, de forma cuidadosa. Ele não se preocupa com o resultado, ele não está se preocupando
com o lucro que pode ter com aquilo, mas o apressado é diferente. O apressado, ele quer logo o resultado, ele quer logo ter o lucro de um trabalho, de algo que exerce, mas só que ele não se preocupa com os detalhes, ele não se preocupa, né, de fazer as coisas bem feitas. E tem muita gente quebrando a cara, sabe por quê? Porque está se precipitando, quer as coisas muito rápido, não é minucioso, não tem um pensamento diligente em ter cautela de fazer as coisas de forma cuidadosa. Não tenha pressa, porque o oleiro está trabalhando ao seu favor e ele está fazendo as coisas de forma detalhada, de forma minuciosa. Por quê? Porque o diabo ele usa essa armadilha da pressa, da precipitação, da ansiedade contra aqueles que estão em um momento de espera. Fica no meio, fica na mão do oleiro. Interessante é que o oleiro, ele trabalha, ele molha o vaso, começa a trabalhar por dentro. Aleluia. Ele, como começa a modelar o vaso, ele umedece por dentro. Interessante é que o vaso, que o oleiro não se preocupa só com a área externa do vaso, ele umedece. Quando se fala, né, umedecer a água, fala do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando dentro. Ele começa a trabalhar modelando detalhe por detalhe, modelando o vaso por dentro e por fora. Saiba que Deus ele está simplesmente no meio desta tormenta, no meio desta tribulação, forjando o nosso caráter, forjando a nossa vida primeiro por dentro. Por isso que Jesus ele diz àquele homem: homem, perdoados te são os teus pecados, porque Deus ele não se preocupa, simplesmente ele não está muitas vezes aí preocupado em resolver uma situação exterior, mas principalmente resolver o nosso interior, porque a doença deste século tem causado a doença interna tem causado neste século uma doença chamada ansiedade e depressão. Então, muitas vezes, o nosso problema externo é menos preocupante do que aqueles problemas que é interno, que é na alma. Jesus ele está forjando o nosso caráter. Interessante é que o oleiro tem que ficar, eu estava falando, o vaso tem que ficar no centro, ele não pode ficar nem 1 milímetro atrás. Quando se fala recuado, atrás, se fala de passado. Interessante é que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço adiante para as coisas que está diante de mim. Observe que o passado causa problemas no nosso presente, prejudicando até o nosso futuro. Muitas vezes as pessoas estão com a mágoa dentro por causa do passado ou de uma situação a qual sofreu. Então, o conselho neste dia é: larga o passado, deixa o passado. Muita gente com problema de mágoa, com problema de rancor, de angústias, por causa que foi ferido. Eu aprendi no decorrer do meu ministério, irmãos, que muitas vezes é necessário nós abrir mão da razão, a razão ao qual muitos aqui talvez até já passou, muitas vezes a razão de fazer algo certo e alguém vir contra nós, causando calúnia ou causando até algum prejuízo, e nós temos que fazer uma escolha: ou abrir mão da razão e continuar com aquela tribulação, aquele rancor, ou ter paz. Muitas vezes, ao decorrer do nosso ministério, ao decorrer deste percurso, dessa estrada com Cristo, é necessário abrir mão da razão para ter paz. É necessário abrir mão daqueles que nos magoou e ter paz. Abre mão da sua razão, deixa para lá, não prejudique o seu presente, perdoe, porque isso pode trazer consequências severas, terríveis e até eternas. Abre mão da sua razão e tenha paz. Libere o perdão,
Porque na medida que você medir, você será medido. Se não perdoar, também não será perdoado. É necessário abrir mão da razão para conservar a paz. E o vaso ali na mão do oleiro não pode ficar recuado nem para a direita e nem para a esquerda. Interessante é que em Provérbios, ele nos diz assim, que nós, no capítulo 4, ele diz no versículo de número 27, que nós não devemos nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para o que está adiante. Em Hebreus, capítulo de número 2, a Bíblia, capítulo de número 12, versículo 2, a Bíblia nos diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas tá bom, eu tenho que ficar no centro. Eu tenho que ficar exatamente no centro. Por quê? Porque se ficar ou recuado, ou à direita, ou à esquerda, ou na frente, ou atrás, certamente vai acontecer o que aconteceu com o vaso. A Bíblia nos diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, em outras traduções, a Bíblia nos diz que o vaso se desmanchou ou derreteu. Obviamente, eu vou ficar com essa tradução, porque para modelar um vaso, ele tem que estar maleável, ele tem que estar amolecido, ele não tem que estar rígido, não tem como moldar um vaso sendo ele duro, porque tem muita gente com coração duro, difícil de malear, é necessário o Espírito Santo começar a trabalhar molhando o vaso, começando a umedecer o vaso. É necessário o Espírito Santo estar moldando, molhando o vaso para ser maleável. E muitas vezes nesta tormenta, o Espírito que levou Jesus ao deserto, te levou a este deserto para tratar, forjar o nosso caráter. Interessante é que o vaso ali foi moldado, né, conforme a vontade do oleiro. Interessante é que no processo de moldação, que tem que fazer o vaso esperar. E esse é o problema de muitos irmãos, é a espera. Aqueles homens vieram até Jesus, colocaram aquele homem no meio, no centro, esperando algo. E muitas vezes nós colocamos algo, ou a vida de alguém, ou a vida de um filho e da filha, e muitas vezes o que acontece não é conforme a nossa vontade, não é o que nós esperávamos, porque nós entendemos e acreditamos que ao fato de fazer uma oração ou manifestar a fé, Deus ele vai agir conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós pedimos. Interessante é que a Bíblia nos diz em Mateus, em Marcos capítulo de número 7, versículo, se eu não me engano, a partir do versículo 31, a Bíblia nos diz que quando Jesus ele chega nos termos de Tiro e Sidom, trouxeram um homem gago, um homem que falava dificilmente, certamente gago, e que não ouvia, que era surdo e mudo, mas a Bíblia nos diz que ele não falava perfeitamente, certamente que as cordas vocais dele funcionavam de forma perfeita, mas ele, pelo fato de não ouvir, não falava, não tinha como aprender a falar e ele só soava um som. A Bíblia nos diz que trazem até Jesus e quando coloca diante de Jesus, Jesus ele pega aquele homem e tira parte. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Jesus começa a trabalhar longe do alcance daquele homem, começa a trabalhar naquele homem que tinha dificuldade vocal e que não ouvia. A Bíblia nos diz que Jesus ele molha a ponta da língua daquele homem com saliva e toca nos ouvidos. Ele toca nos ouvidos e molha a ponta da língua daquele homem, da boca daquele homem, e disse, olha para o céu e diz, áfata, que quer dizer abre-te. Ou seja, mas interessante é que se aqueles homens estivessem diante do mestre, vendo o que ele estava fazendo, molhar com uma saliva a boca daquele homem, logo nós iríamos indagar a maneira que Jesus estava trabalhando. Logo iriam indagar
a maneira que o mestre estava trabalhando, porque Deus ele não trabalha conforme a nossa vontade, o nosso querer. Ele faz o que é necessário fazer. Jesus molha e diz, "Áfata", que quer dizer abre-te, molha, e um milagre acontece. A mesma coisa, a Bíblia nos diz que na cidade ali havia um homem que tinha um problema de visão, ele era cego, e trouxeram até diante de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus ele tira aquele homem da aldeia, e cospe, e molha, e faz lodo, e toca nos olhos daquele homem. E diz, você vê alguma coisa? Ele disse, eu vejo, e vejo homens como se fosse árvore. Jesus pega, toca novamente nos olhos, e diz, e agora? Ele diz, agora eu vejo perfeitamente. Aquele homem começou a ver de forma perfeita, mas interessante é o modo que Jesus trabalhou, o modo do milagre. Talvez você não esteja entendendo. E se Deus muitas vezes manifestar a maneira que Ele está trabalhando naquilo ao qual você colocou diante dele, talvez você venha tentar fazer alguma coisa, se precipitar ou tentar agir conforme a vontade, porque nós temos um mau costume de achar que podemos ajudar a Deus. Talvez muitos têm um mau costume de achar que podemos fazer alguma coisa. Ei, deixa Deus trabalhar. Sim, pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Descansar. Lembra de Jacó? A Bíblia nos diz que depois que Jacó ele sai ali da terra do seu pai devido a uma confusão, porque muitos indagam, muitos ainda afirmam que o nome Jacó quer dizer enganador pelo fato de algumas eventualidades, mas se nós lermos a Bíblia de forma detalhada lá, né, no capítulo de número 25 de Gênesis, do livro de Gênesis, no capítulo de número 25, versículo de número 24, interessante é que diz que quando Rebeca ela chegou no tempo de dar luz, nasceu o primeiro, chamado Esaú, que era revestido de um pelo, ele era revestido de um pelo, era ruivo, revestido de pelo. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, por isso chamou o seu nome Esaú. E o seu irmão, agarrado com sua mão ao calcanhar, e a Bíblia vai dizer assim, ó, por isso chamou o seu nome Iacov. Na tradução normal significa Jacó é aquele que agarra. Mas aí você vai dizer, mas só que ele enganou o pai, ele enganou o irmão. Não, ele não enganou o irmão. A Bíblia nos diz que Esaú ele torna de uma caça e ele não apanha nada. Só que Jacó ele estava com um guisado. E Esaú disse, dai-me um pouco deste guisado. E ele disse, eu te dou. Se você me vender, me passar a tua primogenitura. E Esaú disse, eu estou à beira da morte. Para que isso me serve? E a Bíblia nos diz que ele deu aquele guisado vermelho, por isso se chamou o nome de Esaú Edom, né, que veio de Edom, por isso que surgiu a origem Edom. E a Bíblia nos diz que Esaú pegou aquele guisado e vendeu a sua primogenitura. Mas interessante é que Esaú, na verdade, já tinha quebrado. Esaú comete mais um erro gravíssimo, porque ele tinha quebrado a linhagem. Porque quando a Bíblia nos diz que Deus ele manda Isaac sair daquelas terras e ir habitar em Gerar, a Bíblia nos diz que eles, quando sai da terra de Gerar, Esaú ele tem uma relação com duas mulheres hetéias, Judite e Balsemate. A Bíblia nos diz que ele tem relação com estas mulheres e isso foi de grande amargura para os seus pais. Mas mesmo ele quebrando a linhagem, Isaac ele chama Esaú à parte e disse, ao campo e traz uma caça e faz dele um guisado gostoso e eu vou te abençoar. Ele faz isso às escondidas e Deus ele não aprova isso, fazendo as
coisas escondidas. Ele faz isso sem o consentimento da mãe e sem o consentimento e sem o filho estar presente. Ele faz as escondidas. E a Bíblia nos diz que Rebeca, ela ouve aquela trama toda, aquele plano todo de Isaque para com Esaú. E ela disse a Jacó: olha, eu tenho ouvido o seu pai falar para Esaú ir até o campo, trazer uma caça e fazer um guisado e vai abençoar. Faça, meu filho, o que eu vou te dizer. Vai lá e faz dois cabritinhos, aleluia. Traz lá dois cabritinhos, dois vitelos, e eu vou fazer um guisado e você vai apresentar diante do seu pai para que ele te abençoe. Aí Jacó ele indaga: minha mãe, eu sou diferente de Esaú. Esaú é revestido de pelo e eu sou liso. E meu pai vai saber e vai me achar enganador, mentiroso. E isso vai vir para mim como maldição e não bênção. Sabe o que a mãe diz? Que a sua maldição esteja sobre mim, ou seja, faço o errado que eu vou passar e eu estarei na frente disso aí, desse negócio. E muitas vezes é isso que tem causado a falência de muitas famílias e o declínio de muitos ministérios, irmão, passando a mão na cabeça daquilo que é errado. A Bíblia nos diz que ela fez, e isso causou um tamanho sofrimento, de tal maneira que ela nunca mais viu seu filho. Ela morreu e nunca mais viu Jacó, porque nunca mais viu Jacó e nem o pai viu Jacó. E causou um problema terrível dentro de casa, a ponto de Esaú querer matar. A Bíblia nos diz que Jacó, sabendo disso, o pai e a mãe mandam ele ir até Arã, a Padã Arã, até as terras de Labão. A Bíblia nos diz que quando Jacó chega em um certo lugar, e aqui eu digo que é no meio, porque atrás queria Esaú matar, e diante dele estava o deserto. Quando Jacó se vê num problema terrível, o que é que ele faz? Ele pega uma pedra, aleluia. Ele pega uma pedra, coloca como cabeceira e dorme. E é neste momento, a Bíblia nos diz que ele teve um sonho. E ele via uma escada que tocava até o céu. E os anjos do Senhor descia e subia. E o Senhor estava no topo dessa escada. E ele começa a falar com Jacó. E diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra ao qual você está, te darei a ti e a tua descendência, e será como pó da terra. Pode ler lá a partir do capítulo 26, a partir do capítulo de número 27 em diante, você lê lá o capítulo 28 e você vai ver. E a Bíblia nos diz que ele se revela. Quando Jacó desperta do sono, Jacó ele fala uma coisa interessante. Ele diz: este lugar, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Que, na verdade, Jacó ele estava impactado com aquele momento, porque Deus se revelou a ele. Deus ele se revela no momento em que nosso coração se descansa nele. A Bíblia nos diz em Salmos capítulo 121 que inútil vos é acordar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, porque Deus dá o sono aos seus amados. Não adianta você ficar preocupado e aí ansioso com as coisas, porque Deus não se revela em meio à ansiedade. Interessante é que Deus se revelou a Jacó enquanto Jacó dormiu. Ei, enquanto você não pode fazer nada, o que é que você tem que fazer é descansar. A Bíblia nos diz que os discípulos, Jesus dá uma ordem aos discípulos a passar para outra margem. Quando Jesus chama os discípulos para passar para outra banda, a Bíblia nos diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. E se levanta uma tamanha tempestade
uma tempestade de vento, de maneira que as ondas, pelos açoites, pelo tamanho vento, as ondas quase ia, né, derrubando o barco e tentar levar a afundar o barco. Mas interessante é que Jesus estava dormindo, mesmo que a onda estava tentando derrubar o barco. E os discípulos ali, ansiosos com aquela situação, chega até Jesus e diz: Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos. Ou seja, ele estava dizendo: nós estamos à beira da morte. Jesus ali, devido à ansiedade daqueles homens, desperta e diz: homens de pouca fé. Aleluia. Homens de pouca fé. A Bíblia nos diz que Jesus ele dá uma ordem: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, e houve bonança. Mas mesmo na tempestade, Jesus ele estava dormindo. Os discípulos fez até uma coisa certa, que desceu até a popa para buscar Jesus. É o que nós devemos fazer, buscar Jesus, descer na humilhação para buscar Jesus. Mas o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer como o apóstolo Paulo ele disse: ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se Jesus não falou nada, não faz nada. Não se precipite. Não responda às calúnias. Guarda o seu coração diante de Deus, porque Ele está trabalhando no centro. Ele está trabalhando no meio. Você vai ver várias passagens que Jesus ele operou milagre no meio. Lá no capítulo de número 6 de Lucas, a Bíblia nos diz que havia um homem com a mão mirrada e ele estava na sinagoga. Jesus, no sábado, entrou na sinagoga e a Bíblia nos diz que Jesus ali ensinando, alguns observavam aquele homem que estava com um braço direito ressequido, mirrado, não sei se aconteceu alguma coisa que causou um defeito daquele homem, alguma coisa, não sei se aconteceu algum acidente, porque aquele homem estava impossibilitado de fazer as suas atividades normais. Mas interessante que aqueles que estavam dentro do templo, na sinagoga, eles estavam observando se Jesus iria fazer alguma coisa pelo aquele homem no sábado, mas Jesus ele quebra protocolo, Jesus não se apega a leis humanas, Jesus ele quebra a lei humana, a lei física. Claro que ele é obediente às leis humanas, o próprio Jesus veio para manifestar obediência, mas na verdade ele não entendia, os fariseus e escribas não entendiam de fato como funcionava a lei, porque Jesus ele se manifestou para manifestar não a escravidão do sábado, mas manifestar que ele é Senhor do sábado, que até do sábado ele é Senhor, mas muitos se apegavam na lei de Moisés, mas não no Filho de Deus. Jesus muitas vezes se manifestou ali diante dele para abrir os olhos daquele homem, mas o coração obstinado, o coração endurecido, muitas vezes não deixava eles ver. Alguns deles se convertiam, mas outros, doutores da lei, se apegavam a letras, não no milagre. Eles observaram Jesus para ver qual seria a atitude de Jesus. Jesus disse: no sábado é lícito fazer bem ou lícito fazer mal, para que saibais que até do sábado o Filho do Homem ele é Senhor. A Bíblia nos diz que ele pega aquele homem e diz: venha para o meio. E aquele homem vem e fica em pé no meio. E a Bíblia nos diz que aquele homem veio e ficou em pé. Ei, não fique prostrado em meio a essa dificuldade. Não fique prostrado em meio a essa situação. Fica diante de Deus na dispensação do Senhor, porque o Senhor está vendo tudo. Ele, aleluia, o Senhor está vendo tudo. Ele vai trazer resposta. A Bíblia nos diz que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas em Hebreus, capítulo de número 12. Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhos. No capítulo de número 56 de Salmos, diz que os homens, o salmista Davi diz que os homens estavam observando, que os inimigos deles estavam observando para ver a sua morte. Você está sendo observado.
muitos estão te observando para ver a tua queda, mas Deus vai fazer milagre em meio à situação, e Ele se revelará para muitos através deste problema, dessa situação. A Bíblia nos diz que todas as coisas, em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo está cooperando. Quando aquele homem vem até diante de Jesus, estando ele no meio, a Bíblia nos diz que Jesus manda ele estender a mão e ela é restituída, sã como a outra. Quando se fala de restituição, acredito que em algum momento ele perdeu algum movimento, o movimento dos braços ou a mão, né, atrofiou, aconteceu. Então, se nesta vida, no decorrer desta vida, houve algum problema ou alguma situação ocorreu, para que você viesse a declinar, saiba que Deus está trazendo restituição. Deus está te dando mais uma chance, restituição na sua vida. Deus está restituindo a sua vida ministerial. Deus está restituindo a sua família mais uma vez. Se houve algum problema que a causou a separação, Deus está restituindo novamente. Deus está restituindo a sua saúde. Deus está restituindo a sua finança. Fica de pé no meio, fica no centro da vontade de Deus, que Ele está no negócio. A Bíblia nos diz em João, capítulo de número 8, que Jesus, ele descendo do Monte das Oliveiras e entrando no templo, a Bíblia nos diz que alguns fariseus, doutores da lei, ali trouxeram uma mulher pegada no ato do adultério e colocaram no meio. A Bíblia nos diz que eles colocam aquela mulher no meio. E Jesus estava ali, aleluia, Jesus estava naquele lugar. E eles, querendo apanhar Jesus, querendo pegar Jesus de surpresa para ter alguma coisa com que acusar, ele disse, mestre, eles ainda usam essa expressão, mestre. Moisés, na lei, diz que quem for pego no ato do adultério é digno de ser apedrejado. Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. E eles continuavam indagando a Jesus. Tudo tem o seu tempo para dar resposta. Há tempo para todas as coisas, não dê resposta. Se Deus ele não falou, não fale nada. Se Deus não falou, não fale nada. Continue na posição. Não se precipite com a sua boca. Não deixe o inimigo entrar, não deixe o inimigo causar problemas, porque ele muitas vezes nessa situação quer que você venha ter a atitude, usar sua boca para causar problema nesse plano. Há um plano perfeito, ao qual você está no centro. Você está no centro, ele quer que você se precipite com a sua boca para que você venha pecar. Não dê lugar ao inimigo, não se precipite, porque ele quer uma brecha, ele quer uma oportunidade para desfazer esse plano perfeito. Continua na posição. Jesus nada falou e eles continuaram. A Bíblia nos diz que Jesus se endireita. E Jesus só soa uma frase: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E ele torna a escrever novamente, torna a se inclinar e escrever novamente na terra. Ele torna a se inclinar novamente e despreza aquele homem. A Bíblia nos diz que do maior, do mais velho até o mais novo, começou a largar suas pedras e ficou só ela e Jesus. Jesus, ele se levanta novamente e diz: mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse: não tem ninguém. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Jesus, ele precisa de mim, de você nesse meio, para se revelar como Deus que cura, como Deus que opera milagre,
e como Deus que perdoa pecados. E Jesus, ele disse àquele homem: perdoado-te são os seus pecados. Indagaram a Jesus, dizendo: quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo os pensamentos deles. E o interessante é que no meio Deus, ele revela quem é quem. Ei, nesse processo, neste momento ao qual você está, Deus simplesmente traz à tona quem é quem, nos dá o entendimento das coisas que nos rodeia, discernimento de espírito, porque Jesus conheceu de fato quem é quem naquele lugar. Jesus diz: para que saibam que o Filho do Homem tem poder até de perdoar pecados na terra. Talvez, irmãos, e você aí nessa situação não esteja entendendo. Talvez você esteja dizendo: mestre, eu tenho fé, Jesus. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor vai fazer algo que, na verdade, Ele já está fazendo. Ele não vai fazer. Ele já está fazendo. Talvez você não esteja entendendo, mas Ele viu a tua fé e Ele está trabalhando ao seu favor. E ele disse àquele homem, depois que Jesus trabalhou de forma interna, porque a maior doença do século não é aquela exposta, mas é aquela oculta. Deus está trabalhando pelo lado de dentro, manifestando algo pelo lado de dentro e depois ao seu redor. É necessário Deus ele resolver algumas coisas pendentes do lado de dentro para manifestar algo que é alguma pendência externa. Então, que Deus ele venha assim trabalhar de forma tão forte na tua vida que todos que te vê, todos que estão te observando, veja a glória de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que os irmãos estavam esperando, mas a palavra de Deus neste dia é: fique em paz. Fica em pé no meio deste processo. Deus ele vai se revelar nesta tormenta. Deus ele vai se revelar neste processo. Deus ele vai se revelar nessa situação, nesta dificuldade. Deus ele vai manifestar, Deus ele precisa de você para manifestar algo extraordinário e você foi escolhido com este problema mesmo para manifestar milagre. Você foi escolhido a dedo para manifestar, para ser instrumento de Deus, para revelar o seu caráter, que é um Deus que perdoa, que é um Deus misericordioso, para revelar o seu amor e revelar o seu poder. Pega essa palavra neste dia. Deus ele disse àquele homem: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Jesus manifestou o grande amor, o amor do perdão, porque para isso ele veio, para manifestar as obras de Deus, o amor incondicional. É à toa que em 1 João, capítulo de número 3, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, pegue essa palavra para a sua vida. Não sei o que é que você estava esperando, não sei se estava esperando dizer, assim te digo, porque a maior profecia, irmãos, não está, né, naquela que é manifesta através dos profetas, mas a maior profecia é a palavra de Deus revelada. Então essa foi a palavra que Deus ele manifestou neste dia para que você venha, né, receber do Senhor e entenda que o milagre do Senhor veio para, ou as obras do Senhor veio para que você se seja beneficiado do seu poder e que outros recebam da sua glória. Em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. A irmã Estela, passo a oportunidade. Eu Glória posso a fazer Deus.